Olá a todos e a todas. Venho aqui entrevistar o nosso ex-petiano que está nos agradando, não agradando, mas nos agraciando com a sua presença para participar um pouco desse evento que nós estamos estreando pelo PET de Engenharia Elétrica, que é esse podcast, e por conta disso estamos fazendo uma homenagem aos 10 anos do programa. E hoje já estamos aqui com o ex-petiano Cícero, que formou engenharia elétrica há pouco tempo. E eu gostaria de agradecer pela presença dele e gostaria que ele desse aí suas considerações. Então, olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo aí. Queria agradecer o convite, né, tanto ao Hernani quanto ao PET como um todo, por estar fazendo esse contato com os antigos petianos. Eu acho que é importante, tanto para a questão dos alunos do curso ver como é que funciona o PET, né, ter uma outra opinião sobre o PET, como também para aqueles que se interessarem e os atuais petianos também, né, para ter um contato aí com as gerações anteriores. Bom, então, dando continuidade, a gente elaborou aqui algumas perguntinhas básicas para entrevistar o pessoal. Então, vou começar aqui pela primeira, com o Cícero. Cícero, o que fez você se interessar pelo PET? Eu tenho um limite assim de tempo para dar resposta ou pode? Não, é à vontade, à vontade. Não, beleza, só para saber mesmo, né? Não quer dizer que eu vou enrolar, não. Ah, tranquilo. Cara, pra ser sincero, eu conheci o PET, eu tava no meu quarto período, quando eu vi o anúncio de vagas pro PET. Eu falei assim, bicho, o que é esse negócio? Deixa eu pesquisar. Eu fui pesquisar, aí, né, eu vi lá, o PET contempla os três eixos, né, tanto de ensino, pesquisa e extensão, basicamente. E aí isso me interessou porque na época eu tinha aquela vontade de trabalhar com pesquisa, sabe? Tipo, ou eu quero pesquisar, eu quero trabalhar com artigo. Eu já era monitor e gostava de ser monitor. Então eu vi o PET uma maneira de oficializar, digamos assim, né? Essa minha parte acadêmica, já que eu gostava tanto da pesquisa quanto do ensino. A parte de extensão era novidade para mim. Eu participei de projetos de extensão só já membro do PET, antes não tinha participado. Então, basicamente, o que me motivou a me inscrever foi esses dois eixos, o ensino, que eu já era monitor, e a pesquisa, que eu também já tinha trabalho de pesquisa, e na época eu tinha muita vontade assim, de continuar a oficializar e escrever mais artigos. Bom, muitas dessas coisas eu me identifico também, que foi o que atraiu minha atenção no programa. E, dando continuidade aqui nas perguntas, né, vamos para a segunda. Que, assim, durante o seu... Quanto tempo você ficou de pet? Ficou de petiano? Cara, eu fiquei cerca de 2 anos e 6 meses no PET. Nesse período aí que você passou lá Hum. no programa, qual deles foi o que mais te marcou lá nesse período? Nossa, de falar o ano vai ser um pouquinho complicado porque eu não tenho assim a data de cabeça. Eu posso falar Não, o não, assim, evento. o que mais te marcou no PET, nesse período que você passou lá, nos 2 anos e meio, né, como Ah, havia entendi. dito? Tu fala na questão, tipo assim, evento, foi um evento X ou no geral mesmo? Qualquer coisa, aquilo que você, quando você pensa no PET, você, caramba, eu lembro disso, isso pra mim foi, Não, uau. entendi. Então, falar um pouquinho das duas coisas, né? Tanto em questão mesmo de eventos, acontecimentos, quanto de uma maneira mais geral. A questão, deixa eu ver aqui, um evento que, quando eu lembro do PET, vem na minha cabeça foi a SAEL, que a gente participou da organização, se eu não me engano, foi. Eu não vou lembrar o ano, mas enfim, foi o mesmo ano que teve o simpósio. E foi muita correria para a gente arrumar, para a gente organizar esse negócio. Não foi só o PET, teve
aos alunos do curso de elétrica como um todo, mas estou falando a gente como grupo PET porque a gente basicamente trabalhou junto, basicamente no mesmo setor, nos PETianos. Então, porque foi o primeiro grande evento que eu tinha organizado, assim como eu, boa parte do pessoal que entrou comigo, foi o primeiro evento que a gente realmente, assim, grande que a gente ajudou a organizar. Então, teve aquela coisa de novidade, muitas risadas, né, no backstage, né, atrás do palco, as trapalhadas que a gente fez lá, mas deu tudo certo. Inclusive, teve petiano que, além de ter organizado o evento, apresentou, né, apresentou trabalho no simpósio, então foi bem bacana, uma experiência que eu venho perto da minha cabeça, é a primeira coisa que eu me lembro. Numa questão assim mais geral, né, num âmbito mais generalista, eu acho que uma coisa que diferencia muito o PET dos demais programas é o trabalho em equipe mesmo. Porque assim, ó, a pesquisa, você pode, se você quer pesquisar, você pode fazer um PIBIC, você pode fazer um PIVI caso não consiga a bolsa, você pode pesquisar por fora mesmo também, combinar com o professor e depois publicar. Tem o ramo também, o ramo do I3E faz pesquisa também e tal. Na monitoria, o FT também tem seus próprios programas de monitoria, etc. Tem seus projetos de extensão. O PET, ele tem esse diferencial porque, além de agregar esses três juntos, ainda é uma equipe, né? Na minha época, eram 12 petianos e a tutora, né, a Kátia, não sei se é ela ainda que está no comando do PET. E isso é uma experiência muito boa porque, primeiro, você faz os três eixos, né? Como já te falei, isso é uma grande vantagem para quem quer seguir carreira acadêmica. Segundo, você, por tabela, acaba trabalhando a sua habilidade de comunicação, desenvoltura e relacionamento, que vai contar muito quando você sair da faculdade, seja para o mercado de trabalho, seja para a academia ou para os dois, se for o caso. Fora que tem a vivência informal também, né? Então, por exemplo, encerrou o expediente, não era raro a gente combinar, bora ali comer um sanduíche, bora ali tomar um sorvete, bora conversar, bora fazer um churrasco na casa de fulano, bora jogar um videogame e etc. Não, pra você ter uma ideia, teve um hackathon em 2018, o primeiro hackathon que eu participei, e o time do hackathon saiu do PET. Então, foram três pessoas, né? Eu, o Danilo e o Natan, todos nós três petianos, e nos inscrevemos no hackathon. Chegamos assim, bora participar desse negócio? Bora ver como é que é, vai ser legal e tal. E participamos do hackathon. E isso tudo extra PET, né? Além de todo... Eu já falei do trabalho, né? Lá nos eixos acadêmicos e a questão mais formal, né? Como um todo. E é basicamente isso, velho. O PET tem esse diferencial. Claro que, em consequência de você estar trabalhando em tantas áreas, você tem uma carga de trabalho maior. Mas, já dando um spoiler da minha opinião sobre o PET, eu acho que vale a pena. Mas isso aí eu vou deixar para uma pergunta específica, caso você queira perguntar sobre isso. Ah, sim, não, tranquilo. E fazendo um gancho, já tem meio que algo te esperando aí na próxima questão, que, assim, eu concordo com o que você falou, é algo realmente que multidisciplinar, faz você desenvolver muitas habilidades, eu mesmo estou desenvolvendo várias, sou muito grato por isso. E tem algumas coisas mesmo que a gente vê que a gente tem mais dificuldade e vai desenvolvendo. E a partir disso, eu queria ver contigo, e para os nossos telespectadores aí, para tomarem conhecimento, nesse período que você passou, quais foram os maiores problemas, dificuldades que você acabou enfrentando aí, porque acreditamos que em certos momentos a coisa dá uma travada, né? Então, você saber de ti, do teu pessoal de ti, qual foi Uhum. os seus maiores problemas, dificuldades que você encontrou quando integrando o programa? Cara, as maiores dificuldades mesmo se resumem na questão de suporte. Deixa eu explicar melhor.
Que é, por exemplo, a gente precisa de equipamento, data show, precisa de caixa de som, por exemplo. Isso aí são coisas que, em tese, a universidade fornece, né? E, portanto, não é exatamente do PET, mas a gente precisava fazer os eventos e geralmente não contava, às vezes não contava com essa estrutura, às vezes faltava. Era o Então, suporte extra gente, né? Extra pet. isso, suporte extra patch, acho que é o principal problema. Caixa de som, você vai para pedir lá no FT, não tem. Data show a gente só tinha porque o próprio curso do curso de elétrica tem data show e veio a calhar da professora Kati, tutora do PET, ser também a responsável pelo data show, então ela conseguia manejar a agenda para encaixar, certo? Algumas coisinhas mais baratinhas a gente comprava mesmo, então a professora havia tirado até do bolso dela para comprar, porque não ia deixar de fazer o evento por causa de coisa pouca. Mas isso dificulta. Uma outra coisa que dificultava muito a gente era a questão do custeio, né? Porque além das bolsas que os petianos e o tutor recebem, ainda tem a verba do programa em si, né? Só contextualizando para a galera que está ouvindo. Ainda tem a verba que o programa recebe para comprar equipamentos que a faculdade não fornece. Porque se tiver em algum papel por aí que a OFT tem que fornecer equipamento X, mesmo que o FT não tenha, o PET também não pode comprar. Então, por aí já começa. E aí, por exemplo, a gente queria usar o custeio para... vai ter ali um evento tal, bora participar. O custeio pode ser usado para participação de petianos em eventos. Só que o pagamento era após o evento. Então, primeiro o petiano tinha que tirar do bolso para poder ir, para depois receber para depois receber o pagamento, o custeio, né? Só que convenhamos que não é todo aluno que tem condições de viajar para outro estado do próprio bolso e esperar esse dinheiro, né? Então, isso muitas vezes acabou atrapalhando a gente apresentar em eventos fora de Palmas e principalmente fora do Tocantins. Então, essas foram, na minha cabeça, são as maiores dificuldades que vêm, né? São todas, digamos assim, ou melhor, uma delas é a extrapet, que é a questão do suporte, que em tese a instituição deve fornecer, mas não fornece. E a outra é realmente a dificuldade do PET, mas o programa PET, não do PET elétrica da UFT, do programa PET, que é essa questão aí do custeio. Então, a parte burocrática, você acredita que é algo que atrapalha um pouco o desenvolvimento das atividades, né? Bom, aí tem alguns sis, né? Porque assim, a parte burocrática, se ela for ser seguida ao pé da letra, sim, é um empecilho gigantesco, muita coisa que você não pode fazer, ou você tem que fazer jeitinho A, B, C, D. A nossa sorte é porque tinha alguns dispositivos que a gente podia se apegar que davam uma certa flexibilidade. Então, às vezes a gente conseguia contornar algumas coisas. Mas, querendo ou não, a gente às vezes acabava esbarrando em burocracias, principalmente em relação ao uso do custeio. Às vezes o dinheiro, por exemplo, demorava a chegar, chegava, a gente precisando de material, mas alguma coisa impedia de comprar. Então, sim, sabe, a burocracia é um problema não só do PET, um problema geral mesmo, principalmente porque parece que quem faz as normas não é da área às quais as normas se aplicam. Então a pessoa coloca gargalos que não fazem sentido e deixa correr solto coisas que deveriam ser melhor observadas. Você acredita que as práticas são mais com o objetivo de atender o ideal do que ter eficiência, ser eficaz, né? Ter a funcionalidade plena. Como é que é? Eu não entendi a pergunta. Falhou aqui um pouquinho. Como você havia dito, parece que algumas pessoas que elaboram essas políticas não são aquelas que colocam a mão na massa lá para ver como é que é o funcionamento. Algumas pessoas que elaboram o ideal, mas esse ideal às vezes não, né? Grande parte das vezes não é possível de ser atingido. Isso quando a gente tem sorte. Quando a gente tem sorte de ser uma pessoa que é da área, mas nunca colocou a mão na massa, ainda beleza, ainda sai alguma coisa de útil.
né? Mas o problema é que muitas vezes uma pessoa não tem nada a ver, escreve regras lá que você olha assim, cara, isso não faz sentido, como é que a gente vai fazer isso, entendeu? E isso atrapalha. Só não atrapalha tanto na questão do pet, porque como eu falei, tem algumas coisas que a gente consegue flexibilizar, entendeu? Mas se não fosse por conta disso, ia ser bem mais enrijecido do que é algumas coisas. Ah, sim. Não, então acredito que isso é algo a melhorar, certamente. E dando continuidade, então, depois de superar todas as dificuldades, superar o período de graduação e tudo, como você vê que seu período durante o PET contribuiu para a sua formação profissional e também até pessoal? Como você vê assim, algo que realmente te ajudou a desenvolver, que foi a partir do PET? Cara, são basicamente três coisas, né? Eu vou elencar elas aqui. A primeira delas é a questão, como eu já falei numa resposta anterior, é a questão de relacionamento mesmo com outras pessoas. Você está trabalhando em equipe, então, ou você aprende a lidar com outras pessoas, ou então você vai ter sérios problemas, vai ser chamado a atenção e você vai até mesmo pedir para sair porque a convivência não vai estar suportável. O trabalho em equipe é bem exigente, né? Sim, é bem A exigente. tolerância e tudo. Exatamente. Você saber ouvir, saber compreender, entendeu? Então, e isso você vai usar em qualquer lugar da sua vida, seja no trabalho, seja na academia, seja na sua casa, no seu casamento, ou sei lá, na casa do seu amigo, não sei. Você vai usar sempre uma habilidade de comunicação, né, que hoje em dia a gente chama de soft skills, né? As soft skills, elas são sempre bem-vindas em praticamente qualquer ocasião, das mais formais às mais informais. Um outro ponto é uma questão, uma pegada mais de liderança. Quando eu completei assim uns 2 anos de PET mais ou menos, estava no meu último semestre, só com TCC 2, então eu fiquei assim com uma parte menos executiva e mais acompanhando os novatos, né? Nesses 2 anos e meio, eu basicamente acompanhei 3 processos seletivos do PET. Então, por assim dizer, 3 gerações de petianos que eu lidei com eles, né? Então, chegando assim, nos meus últimos meses, já estava mais uma questão mesmo de organização, de liderança, falar, eu preciso de tal coisa, vamos tentar fazer assim. E esse tipo de experiência também é muito boa. Porque mesmo que você saia da faculdade e você, de início, é muito difícil a pessoa recém-formada ocupar cargo de liderança. Isso aí é muito difícil. Não é impossível, mas é difícil. Mas mesmo que você, assim que saia, não use, mas eventualmente você vai usar. E é muito importante ter na sua cabeça a diferença entre você mandar e você liderar. Tem muita diferença. E no PET, né, eu acabei tendo essa oportunidade de ter um pouco essa vivência, né, do que seria tentar coordenar pessoas. Não é tão simples quanto parece. E o último ponto é a questão mesmo de aprender a correr atrás. Porque, assim, no PET, né, apenas situando quem está ouvindo aí, tem o eixo de pesquisa, certo? E você tem que fazer pelo menos 2 pesquisas. Ou tinha, não sei se ainda é assim, né? Creio que seja. Acredito que não tenha mudado muita coisa. A pesquisa em grupo, que é uma pesquisa feita por todos os petianos, né? Sob a coordenação da própria tutora. Então, a tutora vai coordenar esse grupo de pesquisa, composto por todos os petianos. E tem a pesquisa individual, que é basicamente você e seu orientador. Mas o seu orientador, basicamente, ele é orientador de outros vários alunos. Então, você, basicamente, vai ter que aprender a se virar sozinho. Você vai lá, sozinho, estuda sozinho, faz a pesquisa sozinho. Aí, tive uma dúvida, tenta resolver sozinho. Não conseguiu? Aí você vai para o seu orientador. Esse processo, cara, eu fiquei nesse processo, deixa eu ver, acho que
4 anos eu fiquei nesse processo, porque eu comecei a fazer pesquisa cedo com o professor Humberto, basicamente encerrou o meu segundo período, eu comecei a fazer pesquisa com ele, então esse processo de você tentar ao máximo possível caminhar sozinho e só recorrer à ajuda quando realmente precisar, porque o seu orientador ele é muito ocupado, esse processo, quando você vê ao longo dos anos, você vê assim, poxa, cara, eu sei me virar sozinho, eu quero aprender tal coisa, tô nem aí, eu procuro um livro, compro um curso e aprendo sozinho. Essa habilidade, ela também é muito importante e isso independe de para onde você for. E se você vai para o mercado de trabalho, você vai, por exemplo, para a iniciativa privada, cara, você tem que ficar inovando o tempo todo, senão ou você é substituído ou você vai ficando para trás e não vai conseguir avançar para lugar nenhum. Você quer ir para o serviço público, você tem que fazer concurso, você tem que estudar para caramba para passar. Então, você tem que aprender a se virar sozinho. Você vai seguir carreira acadêmica, fazer pós-graduação, seja lato sensu ou estrito sensu, tanto faz, você vai ter que estudar sozinho. Mas, na graduação, dependendo da matéria, você vai ter que estudar sozinho. Não vou aqui me aprofundar nos motivos, mas algumas matérias vocês vão ter que estudar sozinhos. Então, essa habilidade é muito importante ela ser cultivada e o PET ajuda muito nisso. Então, é basicamente isso. Você desenvolve muita habilidade de ser autodidata, né? Sim, sim. E é uma habilidade extremamente importante. Porque, cara, se você consegue enxergar algum problema, você consegue aprender a resolver esse problema, você pode ter certeza que você tem esse lugar garantido. Você vai ter esse lugar garantido na sua empresa, ou no seu trabalho, se você for servidor, ou na sua vida acadêmica, se você quiser ser pesquisador, quiser ser professor. Mas você tem que aprender duas coisas: enxergar problema e a resolver sozinho o seu problema. Ou com o mínimo de intervenção alheia possível. Ah, sim, show. Bom, então nós já vamos nos encerrando aqui para o final da entrevista com o Cícero. E, Cícero, eu gosto de fazer um pedido para ti. Para finalizar a sua participação, eu gostaria de ver contigo uma mensagem que você gostaria de deixar para os atuais e futuros petianos, não só petianos de engenharia elétrica, mas os petianos que possam vir, que integram atualmente o seu programa PET, ou que possam vir a integrar futuramente. Beleza. Então, antes de deixar a mensagem mesmo, só contextualizar um pouquinho aqui para o pessoal, né? O porquê que eu vou dar a mensagem que eu vou dar agora. Bom, como eu falei anteriormente, né? Eu basicamente acompanhei 3 gerações de petiano, né? 3 gerações que eu digo, 3 processos seletivos, mas, por exemplo, entre 2 processos seletivos seguidos, pode acontecer de vir gente da mesma turma, tá? Não estou falando 3 gerações em termos de tempo, mas em termos de processo seletivo. Senão os caras vão pensar que eu sou muito velho. E uma coisa que eu vi muita gente falar, principalmente assim, depois de meio ano, 1 ano de PET, você chegar assim, pô, bicho, é trabalheira demais, eu tô cansado, e a bolsa não compensa tanto, porque ao mesmo tanto que o monitor ganha, que o cara da IC ganha, e não sei o quê, não sei o quê. Então, eu vi muito esse tipo de reclamação. Eu não vou fazer aqui um julgamento se isso procede ou não, o que é que eu acho disso, não vou fazer isso. Mas o que é que eu posso dizer, né? Uma coisa que eu falar para esse pessoal quando vinham conversar comigo, eu vou deixar aqui também para os futuros petianos. Que no meu entender, quando você vai tomar uma decisão, você tem que pensar na sua decisão, naturalmente. Então você vai lá, pensa, o PET tem isso, 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 faz isso, 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 acontece isso, isso, isso. Vou participar? Beleza. Você decidiu participar? Então, é muito importante que você dê o melhor que você consegue dar.
Sabe por quê? Porque mesmo que depois de um ano e meio, você vá lá e pense, não, isso aqui realmente é muita trabalheira, realmente não compensa. Mas se você fizer o máximo que você consegue, o, o lugar que você está acaba servindo como uma ponte. Por quê? Porque naturalmente você vai conseguir se destacar. Por quê? Porque você está dando o seu melhor. Então, por exemplo, o tutor do pet vai olhar para você e vai confiar mais em você, vai te delegar mais tarefas, não porque ele não gostei de fulano, vou dar trabalho para ele, mas porque você ganhou a confiança dele. E aí, esse mesmo tutor, que já é, em tese, um veterano já no âmbito acadêmico, pode abrir muitas portas para você. Ou então você se esforça, não, eu vou aqui, eu vou apresentar tal trabalho em tal evento, eu vou me esforçar. Cara, se você conseguir se esforçar, ir lá, apresentar o trabalho num evento, você vai conseguir networking. Se você pode acontecer de ter uma pessoa lá te observando e essa pessoa abrir portas para você, então o que eu estou querendo dizer é, mesmo que depois de um tempo você ache que o pet não compensa, mas lembre-se do motivo que você decidiu entrar no PET e lembre-se que se você dá o máximo que você consegue dar, é uma questão natural. Você vai conseguir, aos poucos, chegar aonde você quer chegar. Tá? Então, veja o PET como uma ponte. E no meu entender, agora eu vou dar a minha opinião, né? Falei que não ia dar, mas eu vou acabar dando a minha opinião. No meu entender, das opções que vocês têm aí na UFT, o PET é a melhor ponte. Justamente porque ele é mais. Ele tem uma visão mais horizontal. Ele não é algo só em profundidade, né? Então, por exemplo, só pesquisa, só monitoria, só extensão. Não. Ele te dá uma visão mais ampla. Então, na minha concepção, o PET é uma das pontes que a UFT oferece para você conseguir alavancar melhor sua carreira. Além de ser uma das pontes, é a melhor, justamente porque te dá um caminho mais amplo. Agora você tem que fazer a sua parte, porque é muito trabalhoso, é realmente uma trabalheira muito grande. Mas, se você fizer realmente o máximo que você consegue, você vai conseguir se destacar e vai conseguir abrir outras portas para você quando você sair da faculdade. Porque, na pior das hipóteses, você vai sair aí com mais ou menos uns 2 anos de experiência em falar em público, lidar com pessoas, de aprender sozinho, de escrever artigo, de arranhar o inglês técnico. Então, na pior das hipóteses, você vai sair com uma bagagem muito boa, vai sair com uma bagagem muito boa da universidade. Bom, então, eu agradeço pelas palavras, pelos conselhos, e realmente o PET, ele proporciona um networking muito, muito especial. Bom, então, vamos encerrando aqui, chegando ao fim da participação do nosso convidado, o Cícero. E gostaria de agradecer, Cícero, em nome de todos os integrantes do PET de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Tocantins. Obrigado por ter disponibilizado esse seu tempo para você ter corrido aí, né? Para quem não sabe, se você está de mestrando, ele também tá na iniciativa privada também, né, o Cícero? Sim, sim, eu tô trabalhando numa empresa aqui em Palmas e estou fazendo mestrado no FT. Fala pra gente aí qual o nome do mestrado que você está fazendo. Tá. Eu estou fazendo mestrado em modelagem computacional. Deixa eu dar aí só um plano de fundo para o pessoal entender, né, o porquê que eu estou fazendo esse mestrado. A questão é o seguinte, galera, desde quando eu comecei a fazer minhas pesquisas no FT, eu sempre puxei a sardinha para um lado que eu gosto muito, que é o lado da simulação. Então, uma coisa que eu sou muito fã, fazer simuladores. Então, eu sempre curti programação. Então, desde de adolescente eu estudo ainda, né? Desde adolescente eu estudo programação. Sempre curti muito matemática e por conta disso
Dentro da engenharia elétrica, aprofundei minhas pesquisas em simuladores. E aí, esse mestrado em modelagem computacional, ele trabalha justamente com isso. Você pegar coisas, né? Coisas no sentido, um sistema, por exemplo, uma antena, um sistema massa-mola, alguma coisa nesse sentido, algum fenômeno físico. Então, você pega algum fenômeno físico, você aprende ferramentas matemáticas para conseguir descrever esse fenômeno físico em termos de equações, e você aprende ferramentas computacionais para você pegar as equações e transformar isso em um programa de computador para simular. Então, é basicamente isso. Naturalmente, dentro dessa gama de simuladores, não tem como você saber de tudo. Então, por exemplo, se eu vou me aprofundar em simulação de antenas, eu não vou conseguir dominar a simulação de sistema massa-mola, por exemplo, simulação de propulsão de foguete. Então, é uma gama muito grande e você naturalmente tem que focar em um. No meu caso, lá no caso do mestrado, a minha dissertação, eu estou focando no tratamento de dados de cidades inteligentes. Então, como é que funciona a minha pesquisa? Eu tenho tem um circuitinho de sensores, e aí quaisquer sensores que você quiser colocar, né? Ou como protótipo, estou colocando basicamente 5, 6. Temperatura, umidade, radiação ultravioleta, gases tóxicos, fumaça e incêndio. Espalhando isso pela cidade, aí tem agora aqui é a parte da engenharia. Daqui a pouco eu chego na parte da modelagem em si. Dentro da parte da engenharia, tem a construção da rede para conectar esses servidores, que é uma rede de sensores sem fio espalhados pela cidade. Aí tem a questão da computação, que é todo o sistema que vai receber esses dados. E aí entra, passando agora para a questão da modelagem, que é o tratamento dos dados e uma ferramenta, ou melhor, né, é uma ferramenta mesmo, que a gente chama de interpolação. Vocês talvez já tenham ouvido falar. Provavelmente ouviram falar no cálculo numérico aí da vida. Que olha só, eu tenho basicamente um número fixo de sensores, mas eu quero mostrar isso num mapa todo. Então eu tenho algoritmos que vão pegar esses pontos e vão fazer pequenas simulações de como deveria estar as medições com base nos pontos que eu tenho certeza do valor porque eu tenho sensor lá. Então, vocês podem ver que tem basicamente 3 partes, né? Uma parte da engenharia elétrica, a parte de redes, da computação, que é o sistema para receber os dados, e a modelagem, que é a parte que vai tratar esses dados e fazer algumas interpretações, algumas inferências, e para fazer e para inferir coisas, eu tenho que rodar pequenas simulações. E aí eu tenho vários tipos de simulações. Eu posso simular, por exemplo, o domínio do tempo, no domínio da frequência, eu posso simular questões simplesmente no espaço. Enfim, são muitas coisas que é possível você fazer, né? Então a gente tem que focar, e eu estou focando basicamente nisso. Monitoramento de cidades inteligentes. Ah, sim. Bom, então, fica meu agradecimento ao Cícero por ter disponibilidade do seu tempo para a gente. Fica à vontade, Cícero, para sempre que disponibilidade. Apareça lá, visite a gente e esperamos que possamos contar com você em novos podcasts. Quem sabe a gente não faz um podcast para saber um pouco mais a profundidade da tua pesquisa. Uai, cara, eu estou à disposição. Se vocês quiserem aí conversar mais só sobre a pesquisa, tudo bem, a gente marca aí um horário. Se quiser uma conversa mais sobre o pós-UFT, né? Como é que fica a vida depois que você sai do UFT? Também, se quiserem combinar também uma palestra, ficar tranquilo, né? Para quem não sabe, eu já dei umas palestras pelo PET, mini curso também. Então, Se eu mesmo pode participei de conversar. uns, Python e... Rapaz, eu lembro do tempo que eu mexia com Python. Cara, eu saí da UFT, eu abandonei o Python. Uai. Mas o cara é fera, pessoal.
Bom, esse é o Cícero. Acredito que ele vai aparecer algumas outras vezes por aqui. Espero que ele apareça. Então, bom, fiquem aí porque nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em breve com o próximo convidado. Ok, Cícero? Você dá suas considerações finais aí. Bom, né, novamente queria agradecer pelo convite, eu acho muito interessante a iniciativa. Queria dizer também que estou à disposição para próximos convites aí que vierem, tenho um interesse em participar, eu gosto de participar dessas coisas. E no mais, queria agradecer também quem está acompanhando e dizer para continuar o caminho que vocês estão trilhando, porque é difícil, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes bate aquele desânimo, mas se é realmente o que você quer, vale a pena, tá? O mundo além da UFT é como diz, ele realmente é um pouquinho mais complicado, mas também ele é, na minha concepção, vale muito a pena. Então, tenham paciência que vai passar e aproveitem essa jornada para aprender o máximo que vocês conseguirem. Bom, é isso aí, pessoal. Faremos então um rápido intervalo e voltaremos com o próximo convidado. Pessoal, voltamos agora com o nosso outro convidado, Tiago. Pois não, Tiago, pode se apresentar? Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Thiago Mota, sou ex-petiano da Universidade Federal do Tocantins, de Peste de Engenharia Elétrica, formado em Engenharia Elétrica, né? E atualmente estou fazendo mestrado pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Fui convidado aqui para fazer uma participação com esse pessoal legal. Vamos lá. Valeu, Thiago, muito obrigado. Bom, então, para começar, nós elaboramos aqui algumas perguntas e entre elas, a primeira é que a gente gostaria de saber o que fez você se interessar no programa PET. Cara, desde que eu entrei na faculdade, eu procurava coisas além do currículo, né, que o curso oferecia para a gente participar, sabe? Os programas de extensões, participei de alguns, participei de algumas monitorias também, e eu vi no PET uma oportunidade de desenvolver a interpessoalidade, sabe? Porque características, querendo ou não, de muita gente que faz elétrica, né? É ser uma pessoa introspectiva na maioria das vezes, e eu era assim também. E eu sempre fui bastante esforçado, sabe? Então eu tentei concorrer para uma vaga no PET, e como eles mexiam com bastante atividade de extensão, né? E monitorias, eu achei que seria interessante, seria uma boa oportunidade de conhecer gente, participar de um grupo, né? Que a gente se sente às vezes bem isolado dentro da faculdade e quer fazer diferente, né? Quer fazer a diferença também, ajudar as outras pessoas, que eu acho que é o intuito do PET. Ah, sim, interessante. Dentre esse período que você passou no programa, você lembra mais ou menos quanto tempo você ficou no programa? Um Ah, ano, 2 anos? eu entrei no começo de 2017, saí no começo de 2019, então foram 2 anos mais ou menos. Ah, nesse período aí, desses 2 anos que você passou, o que mais te marcou, que quando você lembra do PET, assim, aquele que você mais vê que te marcou? Não só de evento, mas de situação e tal. Ah, cara, eu acho que foram as amizades que se formaram lá dentro, sabe? O PET, ele é um grupo que ele te, te dá a oportunidade de conhecer pessoas. E lá dentro estão pessoas de praticamente todos os períodos da faculdade, né? E eu tive a sorte de entrar com alguns colegas da minha sala também, que nós éramos bastante amigos. E eu acho que o que eu me lembro com mais carinho do PET eram os momentos que nós estávamos na sala de reuniões, né, e que a gente conversava, que a gente combinava os horários, que a gente brincava, que a gente trabalhava.
E era sempre uma troca de conhecimento extremo, sabe? Até de quem estava dos períodos menores para os períodos maiores e dos períodos maiores para os períodos menores, que a gente sempre tinha que fazer monitorias, né, para as pessoas que estavam pegando as matérias que a gente já pegou. E isso cada vez mais engrandecia a gente, porque nós conseguimos fixar as matérias de uma maneira que nós não, até então não tínhamos conseguido no momento que estávamos pegando a matéria, entendeu? Muitas matérias da elétrica são tão complexas que às vezes a gente precisa estudar mais após ter passado aquela matéria para realmente entender o que eu queria dizer, sabe? E eu acho que a questão das pessoas se ajudarem, você não se sente sozinho, sabe? Eu acho que na elétrica tem muita gente que se sente só e acaba se desmotivando por causa disso. E tem gente que não gosta de sair para gandaia ou para extravasar de alguma outra forma, né? Eu gostava bastante. Sempre fui organizado nessa parte, assim. Nunca deixei de sair, não, mas eu gostava também dessa questão da gente se ajudar, porque a gente acaba criando um networking e vendo que a gente cria humildade, né? A gente vê que a gente não é dono de assunto nenhum, a gente sempre tem o que aprender e sempre tem o que passar também. A gente tem noção da nossa ignorância, né? Pois é, cara, quando a corda aperta, o jeito é gritar. Quando a Ninguém sabe o que tutora o mundo ela quer, né? bota no pé, pois é. Mas é uma experiência muito bacana, cara. Tipo, eu tinha feito monitoria antes, já eu tinha feito projeto de extensão antes, mas eu não tinha feito apresentações do nível de palestras, não tinha feito organização de semanas acadêmicas, não tinha me interessado assim muito pelas coisas. É que o PET me deu uma outra visão, sabe? Uma visão de querer fazer as coisas diferentes. E realmente o PET ele é um programa de educação tutorial, né? Ele é para futuros tutores, teoricamente. Então, ele realmente desperta assim na pesquisa, né? Eu vinha de 2 IVICs já, e já tinha esse âmbito da pesquisa, mas ele desperta realmente uma vontade assim, de você querer se conhecer mais e mais, não ficar limitado somente ao que o mercado pede, né? Que querer buscar fronteiras além, querer ir para fora, querer conhecer gente grande e tal. Ele te incentiva a desenvolver outras habilidades, né? Porque às vezes a gente fica muito preso em alguma coisa e lá você tem contato com N coisas e você tem que se desvirar, se desenrolar para resolver. Isso, exatamente. E eu acho legal da pesquisa é que ela não tá nem aí, né? Se você viu alguma coisa daquele tipo, se você não sabe, se você tem dificuldade de aprendizado, né? Ela faz você se virar e você tem que ir atrás, entregar o resultado, que nem eu já ouvi uma vez, né? Que não importa o tamanho do problema, a ciência é resolver o problema. Ou achar uma hipótese que alguma pessoa futura possa te ajudar a resolver aquele problema. Então, ela te ensina a se virar de qualquer maneira, né? É uma questão, assim, te introduz uma filosofia de vida que é bastante difícil encontrar pessoas que gostem dessa filosofia, sabe? Aqui no Tocantins, principalmente, eu acredito que tem muita gente, a cultura universitária, ela é muito de querer as coisas no colo mastigadinho, e as coisas não são assim. No Brasil, as coisas, nas principais universidades, as coisas não são assim, no mundo não é assim também. E o PET, ele dá uma visão dessa, assim, de que ninguém vai te entregar as coisas mastigadas, você que tem que desenvolver o que você quer ser, entendeu? Concordo demais, velho. E a parte legal é a resenha, às vezes, com os meninos, né? Porque você vê ali todo mundo junto, todo mundo às vezes passa pelo mesmo estresse. Aí acaba sendo uma diversão conjunta com o pessoal. Pois é, cara, a gente, apesar de a maioria não fazer as mesmas provas, né, a gente chegava geralmente na mesma semana de prova, na sala do PET, e brincava, e se zoava, se xingava também, porque a gente era meio assim, né, de se xingar. Tinha uma galera que ficava brava, mas depois
ficava de boas, mas era isso aí, a gente ia lanchar depois e tal. E era legal também a interação, né? Que os petianos, eles sempre têm um carinho dos professores, né? Porque os professores reconhecem o trabalho do petiano, que ele trabalha em prol da universidade e tal. E aí, pô, é gratificante demais quando a gente ia nos pet hours, nos finais da tarde, com os orientadores, era bacana demais, pô. E era uma hora descontraída, o pessoal podia beber, e eu nem gostava também, né? Era, É divertido. era divertido, pô. Pois é, mais ou É. menos isso. Ah, não, e sobre. A gente falou um pouco sobre os momentos mais felizes, né? Mas e entre esse momento que você passou lá, quais foram os maiores problemas ou dificuldades que você enfrentou no programa? Às vezes, por conta mesmo, pode ser algo relacionado ao programa ou extra ao programa, algo assim que você mais, digamos assim, sentiu que tinha dificuldade ou problema. Relacionado ao programa mesmo, E esses quais foram assim, os maiores problemas, dificuldades que vocês enfrentaram no PET? olha, cara, quando nós entramos, foi um processo de reestruturação bruta, sabe? Que foi uma troca de orientadores, no caso de tutores do PET, né? Foi uma troca de cronograma, uma troca de alunos, e a gente, na época que a gente entrou, a sala estava com bastante problemas, sabe? Estruturais, com relação ao ar-condicionado que não funcionava, que os computadores que não estavam funcionando direito, e aos pouquinhos a gente batalhou para conseguir fazer com que a sala ficasse estruturada, né? Antigamente, ela era do lado direito do bloco 2, é, bloco 2, né? 3, não? Então, é o 3. Deve ser, porque eu já esqueci o nome dos blocos. Ainda bem. Aí, era do lado direito, no segundo andar lá, e depois que fizeram a reforma naquele bloco lá, a gente foi repassado pro outro lado do bloco, né? E aí foram umas salas melhores, mais bem acabadas agora e tal. E eu Sim, acho que são bem isso melhores. de começo foi um problema pra gente, questão de conforto, né? A gente teve bastante problema também acho que pela metodologia, sabe, de que os custeios chegavam pra gente, que nós tínhamos muito pouco tempo para gasto, sabe? Ah, cara, isso até hoje é meio chatinho, viu? Pois é, cara. E aí nos limitava bastante com questão de eventos, né? Pra gente ir em eventos geralmente em Aguaína, o Interpet, o Nortepet. Eu lembro que teve um Nortepet que nós fizemos online, né? Então nós não tivemos esse problema. Mas questão de eventos presenciais no geral, a gente tinha bastante dificuldade, porque a gente tinha, eu acho que um mês para gastar todo o dinheiro que chegava do custeio. E aí, se a gente quisesse guardar realmente dinheiro, porque devolve, né? E aí, se a gente não der a nota fiscal, e se a Sim, gente, tem que devolver. aí eu acho que se a gente não tirasse do nosso bolso, não dava para ir na maioria dos encontros, sabe? Eu acho que isso era uma dificuldade bem difícil. Pra gente também, esse ano, inclusive, a gente estava programando para ir pro Enapet, né? Porque, se eu não me engano, nosso pet nunca foi. E Uhum. esse ano, ia ser em Curitiba, a gente estava organizando para ir. Aí já estava estudando preço de passagem, isso e aquilo. A gente apresentasse 2 artigos, um sobre Ah, as atividades e um sobre, acho que, os mini cursos que a gente deu sobre programação em Python. Só que aí veio sei. essa calamidade pública aí, né? Essa crise sanitária aí É estragou complicado, tudo. né? Falar nisso, eu tô contaminado. Você tá com Covid? Estou, cara. Eu também. Ainda bem. É a Ah, segunda mano, onda aí se mostrando para os jovens aí, pois pessoal. é, velho. Que Não se triste. Ah, preocupem que o vírus não se propaga por onda eletromagnética, viu, pessoal? é,
Olha que. Pô, mano, que bosta, hein? Nós dois. Que... Pois é. Eu Pelo já menos a gente pode melhorei. ficar sem máscara, né? Eu já melhorei, já arruinei. Melhorando de Pois novo. é, eu tô nos últimos dias já da doença e eu tô bem já. Ah, Pois é, eu acho não. que a gente pelo menos não teve pandemia na minha época. Pois é, trago nossos planos aí. Pô, então, Thiago, mas assim, e fazendo agora olhando uma perspectiva de fora, o que o PET contribuiu para você ver que o PET contribuiu para sua carreira profissional e pessoal? Cara, eu acho que o PET ele contribuiu assim, de você ter uma visão mais ampla dos horizontes, sabe, que você tem e a possibilidade também de que a carreira acadêmica ela não é uma carreira ruim como ela é taxada por aí, né? Existe um estigma aí de que quem segue carreira acadêmica do Brasil é cara que não trabalha, e muito pelo contrário, quem é acadêmico trabalha muitas vezes muito mais do que um cara de um mercado de trabalho normal. Às vezes a gente fica 3, 4 turnos sem dormir para estar no laboratório, sabe? E é um trabalho muito difícil, porque você tem que estar descobrindo coisas novas todos os dias, e muito diferente do mercado de trabalho da engenharia do Brasil, né? Que é um mercado de cópia, né? Você copia o que. Desenvolvem lá fora, né? Exatamente. Você tem as normas já pré-determinadas e você não precisa implementar nada do teu cérebro, é uma coisa bastante mecânica, né? Eu estagiei E, com uma empresa que a gente fazia projetos e depois de alguns meses eu me sentia muito inútil naquela empresa, porque eu não aprendia mais nada, sabe? Eu não vou dizer que eu era um expert no que eu estava fazendo já, mas a gente se sentia muito pouco desafiado, sabe? E muito pouco. A gente não era livre para criar soluções, sabe? E eu o sempre ambiente gostei de inovação não era muito favorável, né? isso. E não tinha na mentalidade dos empregadores, dos colegas de trabalho, né? E aí eu sempre fui a favor da questão da gente ser livre para tentar inovar e criar nossas soluções, né? Porque eu acho que o mundo gira assim. E eu acho que a carreira acadêmica que o PET me mostrou, ela é uma, não limitando apenas a dar aula, mas a ser pesquisador de alguma empresa de tecnologia de ponta, alguma coisa do tipo, ela me deu bastante base para correr atrás, né? E hoje eu sou pesquisador na Unicamp na área de telecomunicações, telemática, mais aplicada a antenas mesmo, sabe? E, por exemplo, as matérias que a UFT ofereceu para a gente, que muitas vezes os alunos reclamam, né? Para mim foi muito benéfico, porque é muita coisa que eu vi nas matérias do mestrado, e se eu não tivesse visto essas matérias, por exemplo, de teoria de ondas guiadas, de antenas, de ondas eletromagnéticas, né, de TOG, eletromagnetismo. ondas, né? Que é com a Kátia, com o Ricardo Isso. Scardes. Isso eu até tive a oportunidade de ser monitor de TOG e isso me engrandeceu bastante, sabe, com relação a isso. E eu tava rodado, pô, se eu não tivesse feito essas matérias aí, porque no mestrado é uma matéria de graduação 4 vezes maior, sabe, no mesmo período. Entendo. E aí o professor só passa por cima, sabe, assim, passa bem por cima mesmo, com o pressuposto que você já viu quase tudo daquilo, e que você estude, no final das contas, sozinho, sabe? É você por si mesmo. Então, a Universidade Federal, ela tem essa vantagem de você se virar, né? Mas é claro que não é todo mundo que sai com essa visão. Tem muita gente que, realmente, usando as palavras verdadeiras, não são esforçados, né? Para correr atrás dessas Meio coisas. acomodado, né? Isso. Cara, entendo um pouco. Pois é, nosso curso é um curso bastante complicado, bastante complexo, e eu já vejo bastante gente assim, né? Imagina se não fosse complexo. Aí
eu acho que o pet, ele, o meio, né? Dizem que você é a média do meio que você vive. Assim, é um pouco de verdade essa afirmação, né? Com algumas ressalvas, mas o pet, por você estar no meio de pessoas que estão interessadas, que justamente é um grupo para estudo, é um grupo para monitoria, é um grupo para sociedade, te faz querer buscar mais e não ficar para trás desse grupo. Porque Já aumenta quando o teu patamar, né, digamos assim. tipo assim, você vê novos horizontes para você, né? Você pensa em coisas que você não tinha pensado antes de entrar. Você, inclusive, inclusive em ver que às vezes aquilo não é teu lugar, né? Tem isso também. Sim, é onde a pessoa se descobre, né? Ou que a É, favor daquilo, ou que às vezes não se dá muito bem. exatamente. E tem o churras também, né? Nas casas da tutora, que é top. Pois é, inclusive saudades, hein? Quando podia ter churras. É. Bom, então acho que já caminhando aqui para o final, Thiago, a gente sempre pede aí para deixar uma mensagem para os atuais, futuros petianos. E a gente gostaria de saber de você aí uma mensagem também que você gostaria de deixar para a nova e as futuras gerações. Cara, a mensagem geral que eu queria deixar é que as pessoas que estão entrando no PET ou que estão participando agora nesse momento, não, não tenham medo de experimentar e errar, né? Eu acho que essa é a filosofia do próprio método científico, né? Você cria uma hipótese, você testa a hipótese e depois, se essa hipótese for comprovada, ela vira uma teoria. Inclusive, tem até uma frase mais ou menos assim, é que se você não está errando, você não está inovando, né? Exatamente. Tinha um professor que ele nos falava que um engenheiro que nunca queimou um equipamento eletrônico não é engenheiro de verdade, porque ele não tentou. E eu acho que as pessoas devem experimentar mesmo, tentar atirar para os lados que elas acham que tem afinidade, e é um momento elas vão se achar, porque o PET é uma oportunidade de você se encontrar, você observar uma nova linha de carreira, e é um programa muito bom, cara, principalmente porque ele oferece bolsa, né, e muita gente na faculdade pública não tem condições de permanecer nesses programas sem bolsa, sabe? Então, ele é uma oportunidade de você trabalhar em prol da sociedade e você também ser recompensado por isso. Eu acho que o Petiano ele tem a característica de nunca desistir, né? E se ele desistir é Sim. porque ele não ele não tentou direito ou então ele não deve ser petiano. Eu acho que o PET é um programa que ele é exemplar, ele é um programa que te dá muitos contatos na vida, assim, e você vai conhecer muita gente que vai para muito longe de você e você nunca vai perder contato com eles pela amizade que o extra classe dá. E eu acho que as pessoas não devem se intimidar, sabe? As atividades do PET, elas são difíceis, te desafiam, elas te mostram novos caminhos, te desafiam a ensinar, te desafiam a aprender coisas novas, te desafiam a lidar com orientadores que às vezes você nunca lidou, que com puxões de orelha, porque isso vai acontecer sempre. Tudo vai virando um invólucro, né? Que você vai se moldando para a vida. E quando você sair da faculdade, você vai agradecer muito, porque o PET, ele é um peso muito forte no seu currículo Lattes, ele é um peso muito grande no seu histórico da faculdade, e as universidades para pós-graduação, mestrado, doutorado, além das publicações que você fez, do que você participou na faculdade, além da prova que você tem que fazer para entrar nas pós-graduações, se você tiver um PET, elas vão olhar com mais carinho também, porque é um programa é bastante respeitoso e os professores sabem que os alunos petianos, no geral, são alunos dedicados e que vale bastante a pena, cara. É uma oportunidade que vale bastante a pena e eu acho que a mensagem final é que
busquem conhecimento, como dizia nosso famoso ET Bilu, né? Falo de agora, já adianto que você fica convidado para próximos podcasts que nós vamos fazer. Esperamos contar com sua presença. Quem sabe outro dia você não aparece por aqui falando do seu mestrado, sobre como é lá no Unicamp, sobre como é que você faz lá. Fica já de hoje aqui o convite. Tá? Futuramente, se você tiver disponibilidade, você puder nos agraciar com esse seu conhecimento, já fica de hoje aqui o convite. A tutora tinha entrado em contato comigo e eu agradeço bastante o convite. Ela falou que quando a gente puder, a gente marca uma palestra, né? Que agora realmente está meio complicado, mas eu prometi, né? Não, tranquilo. E você falando em podcast, você também tem um, né? Fala aí um pouco pra gente. O nosso podcast, fazendo meu jabá, é um podcast chamado Sem Direção Podcast. Ele é composto por 3 ex-petianos da UFT, da Elétrica. Então é coisa rara de se ver, hein? 3 petianos que falam. Então, a nossa proposta é um pouquinho sobre divulgação científica de uma maneira realmente bastante descontraída para a gente ver o que está acontecendo no mundo e rir um pouco também. A gente fala sobre religião, fala sobre filosofia, fala sobre tecnologia, já que somos 3 engenheiros, e a gente tenta desmistificar um pouquinho os caminhos da ciência. E o nosso lema é o podcast que desdireciona as direções da ciência, porque você nunca sabe em que direção aquele papo vai. Tem no Spotify e no YouTube, viu? Eu acho que todo mundo que der uma chance pra gente aí vai gostar pelo menos um pouco do nosso trabalho. E eu gostaria de parabenizar também o Pet pela iniciativa, né, do podcast, que é uma ótima plataforma assim, de informação e entretenimento. E uma plataforma que você consegue fazer outras coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho isso brilhante, assim. Mais uma forma de mostrar à sociedade o que a gente faz, né, lá na universidade, para ver que existe conhecimento de onde o dinheiro desses está sendo investido. Acho que é uma forma de devolvermos à sociedade um pouco de aquilo que eles nos financiam. Numa sociedade que está acostumada com tanta coisa instantânea, né, com vídeos de 5 minutos, de coisas que tem que ser rápidas, o podcast veio aí para mostrar que a informação pode ser muito mais profunda, né, num papo. E eu acho que é uma coisa bastante democrática, porque a gente pode dizer o que bem entende, sabe? E o Sem Direção são 3 pessoas bastante diferentes nas suas opiniões e bastante iguais também pelas suas experiências, mas que eles demonstram bastante pontos de vista diferentes sobre as coisas, e eu acho que é um papo bastante rico. E a gente pensa em trazer vários convidados também. Agora que a minha carreira de podcast está decolando, foi até chamado no PET, né? Mas é isso aí, eu acho que é mais ou menos isso. E qualquer coisa tá na descrição desse vídeo aqui, galera. O link do nosso podcast. Isso aí, sem direção, né? Sem Direção Podcast. O podcast que desdireciona as direções da ciência. Bom, então, você quer deixar uma mensagem final para o pessoal? Eu acho que eu queria agradecer a oportunidade de estar participando. Acho que é muito importante a troca de experiências entre as pessoas. E que acho que a mensagem é que nada é fácil, né? O PET não é fácil, e se fosse fácil, não chamava PET. E se a vida fosse fácil também, era melhor estar morto. Essa é a minha Se fosse mensagem. fácil, todo mundo fazia, né? Pois é. Se Bom, valorizem, então, viu? Porque vocês são bastante importantes. muito obrigado. Bom, pessoal, faremos o intervalo e voltaremos com o próximo convidado. Bom, ok, olá pessoal, voltamos aqui e agora estamos aqui com a ex-petiana Carol. E gostaria que você se apresentasse, Carol, aí pra gente, por favor. Olá, boa tarde. Sou Caroline, sou engenheira eletricista hoje, formada aí há 1 ano e meio na UFT. E hoje eu estou trabalhando na empresa de energia solar em Palmas, Tocantins. Fui peteando aí por 2 anos, se eu não me engano, acho que foi 2 anos ou 2 anos e meio.
Bom, Carol, eu quero te agradecer por você disponibilizar seu tempo aqui pra gente. E espero que você se divirta também nessa bate-papo aqui conosco. Sim, nada. É um prazer, é um prazer estar podendo contribuir aí com os petianos atuais e futuros. Ok, muito obrigado. Bom, então, para começar a conversa aqui, eu gostaria de saber de ti. O que fez você interessar pelo PET? O que chamou mais assim, sua atenção? O que atraiu o seu desejo em integrar esse programa? Então, foi quando eu entrei no ciclo específico da faculdade, no quinto período, e aí eu comecei a buscar coisas além da sala de aula, né? Além do que todo mundo já tem todos os dias, que é as aulas normais e as práticas. Então, de repente, eu vi que abriu o edital do PET, fui estudar um pouco do PET, vi que era pesquisa, ensino e extensão. Falei, é isso que eu preciso aqui agora. Então eu fui buscar, o que mais me interessou, que me abriu os olhos foi além da sala de aula, principalmente a parte de pesquisa. Eu queria aprofundar mais nos temas que a gente estuda todos os dias. Então, e além da sala de aula, foi o que mais te incentivou a procurar o programa? É isso? Sim, isso. Ah, sim. Bom, e como você comentou, esses 2 anos que você participou do programa, o que mais te marcou no PET? O que você, assim, sempre lembra com mais carinho ou não tão carinho, assim? Então, o que mais me marcou não foi exatamente um marco, mas assim, do dia a dia, uma interação maior com a professora tutora e também um trabalho em equipe, né? Então, tudo o que a gente fazia era em equipe, era um grupo muito unido, a gente conseguia desenvolver bastante atividades em grupo, e isso me ajudou a desenvolver muito no meu perfil. E isso me marcou bastante, que foi onde o meu marco de que eu era muito tímida e na minha, e de repente me desenvolvi em um trabalho em equipe muito bom, que foi no PET. O desenvolvimento da habilidade de trabalho em equipe é algo que te marcou bastante, então. Sim, É, isso. a mim também, porque o PET exige bastante isso, né? Você tá ali, Sim, digamos assim, confrontando com outras realidades, outras pessoas, e você precisa fazer a coisa acontecer, né? Nós temos os eventos que tem que sim. E, a- organizar e tudo. e mostrar relatórios para tutora, né, também, para todo mundo. Então, é um grupo que tem que ter resultado. Certamente. Bom, e ah, que, que quais são os maiores problemas ou dificuldades que você mais enfrentou no PET? Então, que eu enfrentei, acredito que minha maior dificuldade foi realmente me desenvolver, porque a gente tinha que fazer uma apresentação da pesquisa, né, e também apresentar artigos, né, de pesquisa nos eventos. E isso era uma dificuldade que eu tinha bastante de apresentar em público. E foi uma coisa que eu tive que me desenvolver, e graças a Deus eu consegui, eu acho. Mas a gente conseguiu publicar aí 2 artigos em 2 eventos, um foi nacional, então foi muito bom, e a gente apresentou também no ENEAMB, na UFT. Então consegui me vencer nessa dificuldade que eu tinha de apresentar um artigo ou uma pesquisa em um evento. Caramba, que show! Qual foi o tema dos artigos que vocês publicaram, tanto o nacional quanto o interno lá da instituição? O tema se tratava de smart grid, de redes inteligentes, que era a minha área de pesquisa. Eu fazia junto com a outra petiana, que era a Raíssa, a gente fazia em grupo e a gente conseguiu publicar o artigo nessa área. Esse foi o interno ou o nacional? A gente publicou num evento nacional
E no interno a gente também falou, só que era junto com a geração de biomassa, geração de energia em biomassa. A gente apresentou no Eneamb e aqui na UFT. Eneamb, se não me engano, é o Congresso Interno de Engenharia Ambiental. Isso. A gente apresentou também, agora que eu me lembrei, a gente apresentou na semana acadêmica também de engenharia elétrica. Foi quando eu apresentei também a minha pesquisa de redes inteligentes e geração distribuída. Ah, que bacana. E fazendo um gancho aqui para a próxima pergunta, no seu período lá no PET, o que você vê hoje que foi o que mais contribuiu para a sua carreira profissional e pessoal? O que o PET contribuiu para esses dois desenvolvimentos? Então, contribuiu demais, principalmente pela minha área de pesquisa, que foi quando eu iniciei o meu estudo na área de geração de energia distribuída, né, geração distribuída, e aprofundei bastante na área de energia solar e de biomassa também, por questões da região Tocantins. E eu aprendi muita coisa além do que a maioria sabe, né? Então eu quis aprofundar bastante para a minha pesquisa. E hoje eu trabalho com energia solar. Então, para minha vida profissional, serviu demais. Muita coisa que eu hoje tenho em prática foi coisa que eu aprendi na pesquisa do PET. E na vida pessoal também eu consegui principalmente eu trabalho em grupo, né? Que hoje eu trabalho com equipe de em torno de 10 pessoas, 10 engenheiros, é, Caramba! e, e estudantes também, estagiários, entre uma sala grande com bastante equipe, uma equipe técnica mesmo. E a gente trabalha sempre em grupo, então é um grupo estilo PET. Então foi lá que eu aprendi a trabalhar em grupo e também essa parte da pesquisa, do assunto, né? Do tema. Vocês aceitam o currículo de petiano lá também? Aceita sim, com certeza. Fala um pouquinho pra gente como é que é lá a sua atuação na área que você está atuando hoje. Como é a Então, energia solar pela perspectiva de uma ex-petiana? então, lá a gente trabalha com soluções energéticas. Então, assim, já tem o prático, né, que é uma instalação residencial, mas também tem casos e casos que a gente faz trabalho de engenharia mesmo, que dimensiona o projeto, estuda o que é melhor para aquele cliente, se é realmente abater a sua conta de energia total ou se é o que dá no telhado dele, qual é a economia financeira dele em tudo nesse sistema. A gente faz uma análise num software 3D que consegue calcular todo o sombreamento durante o ano e a gente seleciona todos os modelos de painel solar, todos os modelos de inversores, consegue colocar o otimizador de potência. Tem bastante conhecimento técnico ali. Bacana. É, é, uma base, assim, mais ou menos, quanto sai como eu posso dizer, uma implantação numa residência hoje de, sei lá, uns 2, 3 quartos? Você tem uma média de preço, mais ou menos, ou como é que funciona? Então, varia bastante com o consumo, né? Depende muito do consumo, não é nem do tamanho da casa, nem de quantos metros quadrados, mas varia do consumo. Então, às vezes o cliente tem uma casa pequena, mas ele usa um ar-condicionado o dia inteiro, e aí já tem uma energia mais cara. E aí a gente dimensiona de acordo com o consumo em quilowatt-hora. E aí, cada quilowatt-hora a gente tem um valor, né? Você tem uma média hoje, você teria uma média de cabeça de preço para informar a gente, mais ou menos? Então, deixa eu pensar aqui. Eu acredito que uma residência, uma residência pode ser em torno de 5 a 10 kW-pico e a gente precifica mais ou menos de 3 a 4 mil o quilowatt-pico. Sai mais ou menos esse valor. Sim. Bom, chegando então aqui, digamos assim, ao final, gostaria de saber de ti uma mensagem que
você deixar uma mensagem para os atuais e futuros petianos sobre a sua perspectiva aí do programa. Então, minha mensagem hoje é que aproveitem bastante o tempo da faculdade para adquirir conhecimentos a mais, sempre buscando a mais, aprofundar na sua pesquisa, aproveitar os eventos do PET, que também foi também uma dificuldade do grupo. A gente não conseguia participar de muitos eventos, mas a gente tentou aproveitar ao máximo os eventos que tinha. Então, escrevam artigos, estudem os artigos e apresentem, porque no futuro sempre vai precisar e vai valer a pena ter feito tudo isso. No seu período você organizou muitos eventos? Oi? No seu período vocês organizaram muitos eventos? Então, a gente organizava bastante minicurso e palestras. A gente sempre tinha pelo menos 2 ou 3 no mês. Então, eu quero te agradecer, Carol, pelo seu tempo. Você que saiu correndo aí do serviço e, mesmo assim, cansada, na sexta tarde veio se dispor a conversar conosco. Quero agradecer em nome do PET, Engenharia Elétrica. E já fico daqui, de momento, um convite para futuramente você retornar e contar outras experiências ou outros projetos futuros que você esteja executando. Ou conversando sobre outras áreas que você esteja participando, ou mesmo falando das suas pesquisas um pouco para a gente, um pouquinho mais Sim, profundo que você, esses artigos e sucesso que você apresentou. com certeza. Será um prazer estar mais vezes presente aí com vocês. E desejo muito boa sorte para todo mundo. Espero que aproveitem bastante e que dê tudo certo para todo mundo. Os petianos e os futuros. Muito obrigado. O que você sente mais falta, digamos assim, do FT ou do curso? Eu sinto falta da união do grupo e também do tempo de pesquisa, né, de estudo, que hoje o tempo não dá mais tanto tempo para estudar. Então, por isso que eu falo que o que tiver que aprender e estudar é agora aí nesse tempo, porque depois é muito difícil a gente parar um momento para estudar. A gente no mercado de trabalho eles cobram resultado, né? Então você já tem que estar preparado para isso. Então, hoje eu sinto falta do tempo para estudar também. Ah, sim. Bom, então, muito obrigado pelas palavras, Carol, pelo seu tempo. Desejo para ti um ótimo final de semana, um bom descanso. E, Obrigada, você também. e aos nossos ouvintes, bom, voltamos em breve aí e guardamos vocês novamente.